quando nós estamos falando de Homero, nós estamos... eu vou ter que dar algumas pinceladas, porque estamos aqui numa turma de primeiro período, e eu imagino que muitos aqui não tenham tido a oportunidade ainda de ler Homero, né? Eu vou falar um pouco dos mitos em si, que nós encontramos, e um pouco dessa desenvoltura, dessa linha de tradição que se constitui a partir de Homero. Homero é considerado o nascimento da poesia no Ocidente. Aristóteles até comentou que, provavelmente, na poética, provavelmente houve poesia antes de Homero, mas nós não temos registro. Então, já que nós não temos registro, Homero é o primeiro. E a obra de Homero, ela está constituída em duas obras básicas. Há outros textos que são atribuídos a Homero, que se perderam, né? E como se perderam, e são autores, terceiros autores que mencionam, ela não é considerada obra dele, mas apenas um detalhe, né? É constituída da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada é a famosa Guerra de Troia, que vocês todos já ouviram falar a respeito dessa guerra. A guerra entre gregos e troianos. E quando você vai ler a Ilíada, você percebe que não há, no texto mesmo do livro, quando você abre o livro e vai ler, você percebe que não há, né, justamente o início da guerra, porque você começa a leitura no primeiro canto já com a guerra no seu 10º ano. E a guerra, ela termina com o funeral de Heitor, que foi o maior guerreiro troiano naquele momento. O final da guerra, aquela história do cavalo, o cavalo de Troia, que virou até jargão popular, a gente fala, até mesmo o nome de vírus de computador, Trojan Horse, cavalo de Troia, nós não lemos na Ilíada. E quando nós lemos a Odisseia, nós estamos lendo um relato, que é o relato da volta de Odisseu, ou Ulisses, na tradição e na tradução latina. Odisseu é em grego e Ulisses é em latim. A Odisseia narra justamente o retorno de Odisseu para Ítaca, o seu reino. E ao redor desse mito, né, da Ilíada e da Odisseia, há muitos elementos de cultura popular que se configuram, né? Essa também é uma das formas de desvelamento do mito. O mito, ele passa a compor elementos da cultura, ainda que inconscientes, dessacralizados, né? O mito, no primeiro momento, que ele tem uma carga de sacralidade, ele expressa um aspecto fidedigno da religião, num determinado momento, quando ele perde essa carga de sacralidade, passa a virar um conto, uma fábula, uma lenda, sem caráter real. Então, quando nós vemos hoje a Odisseia e a Ilíada, nós vemos com estes olhos de uma fábula, de um conto ficcional, por assim dizer, não verdadeiro. Ainda que busque-se, né, o que há de verdade nos mitos, né, há esse tipo de investigação, o mito ele não é mais considerado sagrado, não é mais considerado uma história sagrada e verdadeira. E com Homero nós iniciamos uma coisa chamada tradição épica. É aqui que nós temos aí, quando eu vou falar isso, já saí do campo da fenomenologia da religião ou do campo histórico, estou entrando no campo de história da literatura ou no campo puramente literário. Né? Quando eu falo de poesia épica, e vou mencionar que os textos de Homero, eles são escritos num tipo de verso específico, nós estamos falando dentro dos termos propriamente literários. Né? Há uma discussão se Homero de fato existiu. Quando vocês forem estudar e vocês lerem o termo questão homérica, é justamente a questão da existência fatual de Homero. Há quem diga que Homero não existiu, que na verdade é um conjunto de poetas ao longo de séculos, e há quem diga que Homero, sim, de fato existiu. E há uma caracterização do poeta como um poeta cego, que andava pelas ruas da Grécia, e
e pelas cidades gregas, cantando os versos que hoje nós conhecemos como Ilíada e Odisseia. Mas uma coisa, ela é certa, que a Ilíada e a Odisseia são poemas, mais ou menos, eles têm uma cerca de 20 e tantos mil versos, quando nós juntamos os dois. A Ilíada ela é maior que a Odisseia, apesar de ter a mesma quantidade de cantos, são 24 cantos. Ela é maior do que a Odisseia, mais ou menos uns 5 mil versos a mais. Né? Só que são obras compostas em tradição oral. Não são textos que foram escritos. E há elementos de análise textual que nós percebemos que são textos de tradição oral. Um desses elementos é a constante repetição. Quando vocês estão lendo ao longo dos cantos, vocês veem repetição de fórmulas, vocês veem repetição de cenários, e vocês veem repetição de argumentos. Há uma repetição que é linda, porque a descrição ela é muito bonita. Fala, aurora de dedos de rosa surge no horizonte. Então, essa aurora de dedos de rosa, ela aparece várias vezes ao longo do poema. Isso é uma característica marcante da tradição oral, a repetição. Outra repetição é a descrição de uma hecatombe, ou seja, quando os gregos iam realizar sacrifícios aos deuses, e aqui, no texto de Homero, você já está vendo um elemento do rito, aqui, dentro daquela estrutura mito, rito e símbolo, quando os gregos, ou até mesmo os troianos, eles vão preparar sacrifícios para os deuses, aqui nós estamos lendo uma descrição do rito, né? E eles realizam hecatombes, que são os sacrifícios de centenas de bois e de ovelhas, né? E oferecem a carne aos deuses. A descrição que eles dão, que Homero dá, do rito em si, ou seja, quando eles espetam a carne nos espetos e botam no fogo e derrete a gordura e tudo, e ele sai fazendo essa descrição, você percebe, né, a repetição em outros capítulos. A mesmíssima descrição. Isso é elemento da tradição oral. Na Odisseia, essas repetições elas são menos frequentes, mas elas ainda estão presentes. Né? Elas ainda estão presentes. E o texto de Homero, ele, como eu mencionei, ele relata apenas parte da história, parte do mito. Eu acho que é até mesmo pedagógico eu falar um pouco do mito, a origem do mito. Né? E tudo isso aqui que eu explicar para vocês, se eu conseguir, se der tempo, eu mencionar, por exemplo, Ovídio, as Metamorfoses de Ovídio, que já é um poeta latino, bem posterior a Homero, mas posterior a Virgílio também. Mas esses mitos da Odisseia, da Ilíada, das Metamorfoses, esses mitos clássicos, eles também, vocês podem encontrar inúmeras retratações desses mitos em pinturas. Então, se você colocar, por exemplo, no Google, Apolo e Daphne, você vai ver uma retratação linda de Apolo no mito da Metamorfose de Ovídio. Se você colocar, tem um quadro muito bonito, que é o quadro de Aquiles arrastando o corpo de Heitor na charrete, no final da Ilíada. É um quadro muito bonito. Então, tudo isso aqui que vocês lerem na Ilíada, na Odisseia, vocês também vão ter o privilégio de encontrar representações iconográficas na pintura. E aqui, quando nós estamos falando isso, nós já estamos dentro do campo da arte, da história da arte. Então, vocês vejam como isso aqui é um tema multidisciplinar, né? E dependendo da perspectiva como você aborda, você vai ver nuances diferentes, né? Basta modificar o método de análise, né? Então, há um quadro belíssimo que se chama A Escolha de Pares, que é uma retratação de uma cena do início da Ilíada que não está na obra. A Guerra de Troia, ela começa, aqui nós já vemos elementos trágicos, próprio da tradição trágica. Né? Príamo, ele era o rei de Troia, ele consultou o oráculo e ficou sabendo que um filho dele, Paris, seria a razão da ruína de Troia, da queda de Troia. Então, Príamo, não querendo matar o seu filho, que ele seria a causa da ruína de Troia, ele decidiu exilá-lo.
e exilou Paris, né, longe do reino. Só o que aconteceu? Aqui nós já vemos, né, se vocês conhecem um pouco de tragédia, vocês já ouviram falar também da tragédia Édipo Rei. A tragédia indica que o personagem, ele tenta fugir do seu destino, mas ele não consegue fugir do seu destino. Por mais que ele lute contra esse destino, não dá para evitá-lo, né? Nesse sentido, a tragédia ela tem um ar um tanto quanto fatalesco. E aí, Paris é exilado, príncipe troiano, irmão de Heitor. Só que o que acontece? Estava havendo o casamento de Tétis e Peleu. Tétis é uma divindade marinha, e Peleu era um homem virtuoso. E desse casamento de Tétis e Peleu nasceu Aquiles, o grande guerreiro grego. E todos os deuses foram convidados para o casamento de Tétis e de Peleu, menos Eris, a irmã de Ares. Ares, deus da guerra, e Eris, deusa da discórdia. Então vocês vejam aí que simbologia tão bonita. A discórdia é irmã da guerra, né? E quando Eris não foi convidada para o casamento, ela pegou uma maçã de ouro e escreveu na maçã para a mais bela, ou seja, aquela maçã estava destinada à mais bela. E jogou essa maçã dentro do salão onde estava vendo as festividades. E aí, Afrodite, Hera e Atenas, elas descobrem, elas veem o pomo de ouro e começam a discutir, né? Quem é a mais bela? Bom, a mais bela sou eu, então esse pomo é para mim. Né? Isso aí ficou conhecido como o pomo da discórdia, né? E não chegaram a um consenso, né, para ver quem era a mais bela e quem deveria ficar com o pomo, foram consultar Zeus, né, e Zeus não quis opinar e disse que isso estava nas mãos do homem mais belo do mundo, e o homem mais belo do mundo era Paris, príncipe troiano. Então foram até Paris para que ele decidisse quem deveria ganhar a maçã e ser considerada a mais bela. E aí cada uma ofereceu a Paris uma recompensa caso ele escolhesse ela. Se eu não me engano, Atena ofereceu sabedoria, inteligência. Se eu não me engano, a Hera ofereceu longevidade, teria uma longa vida, alguma coisa assim, agora não me recordo. E Afrodite ofereceu a Paris o amor da mulher mais bela do mundo. E Paris escolheu o amor da mulher mais bela do mundo, que era Helena. Helena, uma mulher, não era uma deusa, uma mortal, ela era casada com Menelau, e Menelau era rei de Esparta. E o que aconteceu? Paris foi até Esparta, e quando foi embora, ele foi hospedado, olha que hóspedes, olha que hóspede sacana, velho. Ele foi hospedado por Menelau, e no final, quando ele foi embora, ainda levou a mulher do cara, né? Menelau, logicamente, ficou furiosíssimo. Talarico, do grego, fura-olho. Talaricon, em grego. Talaricon. É porque a Ilíada se chama em grego Ilion, porque Ilion é como se chama Troia em grego, né? Ilion. Aí o Talaricon, ele levou Helena com ele. Aí voltaram para Troia. Há inconsistências no mito, né? Mas Paris não estava exilado, como é que ele voltou para Troia? Né? São inconsistências. Por exemplo, Aquiles, o início da guerra de Troia é com o casamento da mãe e do pai de Aquiles, ou seja, Aquiles não estava vivo ainda. Como é que ele teve condições de lutar na guerra de Troia? Ele ainda era uma criança, ou talvez nem era nascido quando começou a guerra. Mas são detalhes que não tem nem a menor importância você fazer esse tipo de questionamento. Não tem a menor importância. Releve essas pequenas inconsistências, né? Então, Paris, ele volta com
Helena para Troia. E aí, Menelau é irmão de Agamenon, que era o mais poderoso líder grego. E aí, Agamenon, ele convoca toda uma comitiva de diversas cidades e estados gregas para enfrentar Troia. E aí, Troia vai pelear com a Grécia por 10 anos. E no 10º ano, Troia cai. Então, o que aconteceu é que tentaram fugir do destino fatalesco de Paris e de Troia, e não foi possível. A mesma coisa que aconteceu com Édipo Rei, né? E Creonte, na peça de Sófocles, de Antígona. Os personagens tentam fugir do seu destino, mas eles não conseguem. Né? Esse é um elemento trágico. Aliado a esse elemento trágico na Ilíada, nós vemos também, ao longo de todo o verso, né, a consciência dos personagens, que eles sabem do que vai acontecer. Né? Aquiles, ele sabe que vai morrer no final da guerra, ele sabe muito bem disso, Heitor também sabe. Né? Sabe-se, Enéas, outro grande guerreiro troiano, sabe que ele vai fundar a nova Troia, sabe que Troia vai cair e que ele vai fundar uma nova Troia. Isso vocês já vão ler na obra de Virgílio, muitos séculos depois de Homero. Né? Estima-se que houve uma guerra, assim, ali no norte da Turquia, que seria onde possivelmente existiu Troia. Tivemos, inclusive, achados arqueológicos para sustentar algumas afirmações, mas estima-se que a guerra de Troia aconteceu mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo, e dizem alguns que Homero cantou os versos da Guerra de Troia mais ou menos 400 anos depois da guerra, né? Ou seja, 800 anos antes de Cristo foi quando possivelmente Homero tinha existido. Mas vou pegar aqui o tablet para abrir ler um trechinho para vocês, apenas um pequeno detalhe. A Odisseia e a Ilíada, elas estão escritas dentro da clássica forma da poesia épica, que é o verso hexâmetro. O verso hexâmetro, e inclusive isso aqui tem uma coisa muito interessante, por exemplo, com Ovídio, muitos séculos depois, já na Roma, não mais na Grécia, escrevendo em latim, Virgílio escreveu toda a sua obra num verso chamado dístico elegíaco, que é um tipo de verso que acompanha seis pés, seguido de uma estrofe de 5 pés. Toda a obra Ovídio escreveu dentro desse verso. Mas quando ele foi escrever as Metamorfoses, ele escreveu no verso hexâmetro, que é o mesmo verso que está escrito a Eneida de Virgílio e as 2 obras de Homero, que é, por assim dizer, a marca registrada da épica, é o verso hexâmetro. E esse verso hexâmetro, nós dizemos que é o verso de 6 pés, porque ele tem justamente 6 tempos, 6 batidas. Né? Você declama esse verso, ou no caso, você canta esse verso, dentro de uma batida de 6 estrofes, de 6 tempos. É o chamado de 6 pés. Eu estou aqui com uma versão digital da Odisseia, traduzida pelo Carlos Alberto Nunes. Se vocês conseguem ver aqui, não sei se dá. Esse verso, ele é bem musicado. Ou seja, a Ilíada e a Odisseia, elas têm, inclusive também a Eneida e as Metamorfoses de Virgílio, eles têm todas as características dos grandes poemas e dos grandes poetas. Eles têm uma métrica perfeita, eles têm profundidade psicológica, têm narração, têm enredo perfeito, e tem também uma elegância e um estilo de descrição, assim, fabuloso. Fabuloso. Então, eu recomendo fortemente que vocês leiam essas obras para a vida, né? Para a vida, e leiam com atenção e com deleite. E, ao mesmo tempo, essa métrica perfeita e tudo isso, ele tem uma sonoridade maravilhosa. Os poemas são muito musicados. Se vocês conseguirem ler no original, em grego, e se vocês conseguirem ler uma boa tradução.
A tradução que eu trago, que é a tradução do Carlos Alberto Nunes, uma tradução do século XX, ela mantém essa estrutura musical. A tradução do Frederico Lourenço, que é uma tradução de um português, foi lançada aí pela Penguin, a companhia Penguin, não mantém essa estrutura, não é uma tradução que me agrade muito, e a tradução do século XIX, do Odorico Mendes, ela é uma tradução, assim, terrível, porque ela é muito difícil de ler. Ela é muito arcaica, dificílima, acaba não sendo uma leitura agradável e acaba sendo uma leitura muito difícil. E o meu favorito é o Carlos Alberto Nunes, justamente por causa dessa musicalidade. Como é que começa? Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que é declamado esse verso hexâmetro. Aí, na Odisseia, eu vou bater aqui, espero que vocês consigam ouvir o estalo, que aqui é marcando o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada verso vai estar encaixado dentro desses 3 tempos, né? Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia, muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, e por aí vai. Ela é rítmica, né? Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito, 6, peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia, 6. É um tempo forte e 2 tempos breves, né? Porque no grego nós temos as vogais longas e as vogais breves. Nós não temos isso em português, mas em português nós temos tônicas, né, e sílabas tônicas e sílabas mais breves, né? Em grego, a Ilíada começa Meninaídetea pelaia deu Aquileos, holomenenen, miriacaios algeteke. 6 versos, né? O poema inteiro assim, nessa métrica perfeita, sem sair jamais, né? Então, de fato uma obra-prima. É de fato uma obra-prima. A Odisseia, a Ilíada, ela tem uma unidade temática. O que é que ela canta? Ela canta a ira de Aquiles, né? No começo da guerra, teve um problema e é quando começa o texto mesmo, que você, quando pega o livro, você lê a partir desse ponto, é Aquiles se desentendendo com Agamenon e abandonando a guerra. E quando ele abandona a guerra, os gregos começam a perder e os troianos começam a ter vantagens, e aí começam a entrar, né, outros personagens e outras tramas e outros acontecimentos, e no final, Aquiles vai matar Heitor, o grande príncipe troiano, e o livro vai acabar nesse momento do funeral de Heitor. Mas, no final das contas, o que está sendo cantado na Ilíada é a ira de Aquiles, né? O próprio narrador aqui do Homero, deixa eu abrir aqui para vocês. Enquanto que na Ilíada nós vemos a ira de Aquiles, a unidade temática da Odisseia é justamente o retorno de Odisseu para casa. O retorno de Odisseu para casa, aqui. Como é que começa o narrador? Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles expelida, causa que foi dos aquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados, e como parto de aves, ou seja, a ira, canta-me a cólera, no caso, canta-me a ira, ó deusa, a ira funesta de Aquiles expelida. Essa é a unidade temática da Odisseia. Quando você vai para a Odisseia, você fica sabendo que Troia caiu. Você já sabia que Troia iria cair mais cedo ou mais tarde ali pela Ilíada. Mas você não chega a ler esse relato. Quando você vai para a Odisseia, você fica sabendo que a guerra terminou, Troia caiu, os gregos venceram, muitos voltaram para casa, vocês ficam sabendo
Agora, vocês me desculpem o spoiler de livro de 2000 e tantos anos, me desculpem o spoiler, mas vocês ficam sabendo que Agamenon, quando estava voltando para casa, foi traído por Clitemnestra, a mulher dele, e foi morto numa emboscada. Agamenon morreu, muitos ali se ferraram, né, de fato tiveram um destino muito ruim, e Odisseu estava tentando voltar para casa. Ou seja, e Odisseu, ele tem uma série de percalços no caminho, e ele está quase chegando em Ítaca, acontece alguma coisa, ele passa, naufraga, todos os companheiros que estão com ele morrem, e uma coisa que é interessante em termos de estrutura psicológica, quando você está lendo a Ilíada, você não consegue escolher um lado para o qual torcer. Você vê de um lado, cada um está certo naquilo que está fazendo, né? Os gregos têm as suas razões e você não as tira, e os troianos têm as suas razões e você também não as tira. Então fica difícil você dizer quem está certo, quem está errado, quem é vilão e quem é mocinho. Não tem como você fazer isso na Ilíada, né? Uma coisa que você consegue fazer mais ou menos bem é você perceber que, por exemplo, Heitor, o príncipe troiano, ele é mais virtuoso do que Aquiles. E você percebe que, de fato, Aquiles, ele parece um animal violento e completamente irracional, enquanto que Heitor é muito mais comedido, muito mais prudente e muito mais honrado, né? Tanto é que quando Aquiles, um detalhe que eu esqueci de mencionar, o simples fato de Paris, é um detalhe que eu acho que vale a pena ser mencionado, o simples fato de Paris escolher Afrodite como a mais bela, faz com que Afrodite esteja ao lado, Afrodite e Apolo estejam ao lado de Troia, enquanto que Atenas e Hera vão estar contra Troia, então vão estar apoiando os gregos. E aí, quando vocês vão... O primeiro concurso de Miss da história termina com um grande barraco. Exatamente, um barraco gravíssimo, com muitas mortes e muitos sacrilégios. E o que acontece? Eu vou chegar nesse ponto, quando eu mencionar a Eneida, que a continuidade da história, ela se dá já no contexto romano, alguns séculos depois, que o poeta Virgílio vai narrar o que aconteceu com os sobreviventes de Troia. Então, Virgílio vai mostrar que Enéas e os sobreviventes troianos fundaram a nova Troia. E essa nova Troia é Roma. Só que, como na Ilíada, a deusa Afrodite, ela esteve ao lado dos troianos, vocês vão ver um culto e uma reverência muito mais acentuada a Afrodite, no caso, em termos romanos, Vênus, do que a Atenas, que é Minerva, na Roma Antiga. Então, os romanos, ele cultuavam, o contexto do amor, ele é muito mais presente e muito mais vivo do que o contexto... E o contexto do amor, ele fica muito visível no outro poeta romano, Ovídio, que dedicou inúmeros espaços da sua obra para cantar o amor, Eros e Afrodite. Mas esse é um detalhe que eu acho ele belíssimo, né? E algo que sobrevive por séculos e mais séculos, né? Um detalhe no mito da Ilíada faz os romanos cultuarem mais, né? E a Afrodite, no caso, Vênus, está sempre presente na tradição romana. Eu estava mencionando... eu estava mencionando que Heitor, você percebe pelo texto que Heitor é muito mais prudente, muito mais valoroso do que Aquiles. E essa sensação que você tem, ela fica ainda mais visível e mais robusta quando você vai ler a Divina Comédia de Dante, e Dante coloca Heitor junto com os grandes sábios e os grandes poetas da antiguidade pagã que não tiveram como receber o batizado e, por causa disso, não podem estar no paraíso. Eles estão numa antessala do inferno, por assim dizer, no limbo dos poetas, que é um local onde só tem os grandes sábios da antiguidade, que não foram batizados, mas lá não há nenhum tipo de sofrimento. Inclusive é lá onde está Virgílio, é o poeta que vai guiar Dante.
e Heitor está lá. E Aquiles, onde é que está no inferno de Dante? Aquiles está no primeiro círculo do inferno, onde são punidos os amantes. Está ele, está Helena. Se eu não me engano, Paris também lá está. Eles são arrebatados por grandes correntes de vento, nunca podendo pisar no chão. São levados pelos ares. Esse é o castigo que esses amantes imprudentes recebem. E lá está Aquiles, né? E veja a sensibilidade de Dante, né? Dante, conhecendo a Ilíada, ele colocou esse detalhe lá na sua Divina Comédia, na sua comédia. Agora, quando você... Essa dimensão psicológica da Ilíada, essa dimensão psicológica da Odisseia, ela muda. Porque na Odisseia, você consegue dizer quem é vilão e quem é mocinho. Você consegue escolher um lado para o qual torcer. Né? Você consegue dizer quem está certo e quem está errado na história. Né? Isso é simples quando você observa a temática do retorno para casa de Odisseu. Odisseu precisa voltar para casa e a mulher dele está esperando por ele, o filho dele, Telêmaco, a mulher se chama Penélope, se eu não me engano é Penélope. Eu acho que, não, agora não me recordo, eu acho que é Penélope, a mulher de Odisseu, a rainha de Ítaca. Né? Eles estão esperando pelo retorno de Odisseu, não sabe se ele está vivo, porque já se passaram 10 anos de guerra, né? E Odisseu, ele teve, assim, diversos contratempos. E a casa dele, o palácio dele, foi invadido por um monte de pretendentes que querem desposar a rainha, que supostamente está viúva, e querem, no caso, subir ao trono. Né? Desposar a rainha significa virar o... E Odisseu tem que voltar. E a forma como o narrador nos mostra esses pretendentes que querem cortejar a rainha é da forma mais vil possível. Você vê ali claramente que são pessoas horríveis, que são homens desrespeitosos, que são cafajestes, que são canalhas, e você torce para que Odisseu volte e mate todos eles. Né? Essa é a unidade de ação da Odisseia. E quando eu mencionei, logo no começo da aula, que o mito tem uma função pedagógica, dentro da perspectiva religiosa é essa. O mito, ele indica elementos do rito que o homem repete dentro da sua atividade litúrgica. Mas também tem outro caráter pedagógico no mito, que você vê, por exemplo, em Platão, você vê, por exemplo, em outros escritores da antiguidade, que lançam mão do mito para extrair daí, né, ensinamentos tanto de ordem moral, quanto de ordem também religiosa. Você percebe que na antiguidade há uma série de escolas que se constituem, onde as crianças também, as pessoas também eram alfabetizadas usando versos da Ilíada e da Odisseia para a alfabetização. E também os homens daquela época, eles tinham o costume de decorar passagens, decorar versos inteiros que continham um ensinamento e um preceito moral naqueles versos da poesia. Então, aí nós estamos vendo uma dupla faceta, confundindo com o espanhol, uma dupla faceta dessa perspectiva justamente pedagógica. Uma coisa que vai acontecer na Odisseia é você encontrar, né, elementos da própria figura heróica. O aspecto do mito heróico, que ele foi tão bem explorado pelo Joseph Campbell, e aí eu recomendo a leitura de uma obra chamada O Herói das Mil Faces. Joseph Campbell, ele vai destrinchar, né, os arquétipos que estão presentes, né, a estrutura que está presente no tipo de narrativa que nós chamamos de mito heróico. Porque nós temos o chamado mito épico, mito heróico, e o mito trágico. Na Ilíada, nós temos mais visível, mais presente, o tipo de mito. Nós temos também os mitos cosmogônicos, que são os mitos de criação,
O mito que narra a criação do mundo. Isso é um mito cosmogônico. Na Ilíada nós temos mais visível, assim, os elementos do mito trágico. E na Odisseia nós já temos mais visível justamente o mito heróico. E se vocês não tiverem condição de comprar o livro, de ler o livro do Joseph Campbell, O Herói das Mil Faces, vocês podem procurar na internet com os termos A Jornada do Herói, Joseph Campbell. E aí vocês vão ler resumos e vocês vão estar mais familiarizados com o que eu estou dizendo aqui. E aí, por exemplo, George Lucas, do Star Wars, ele conhecia Joseph Campbell, interagia com ele, e ele montou todo o enredo, principalmente ali nos primeiros Star Wars, o 4, 5 e o 6, para estruturar a vida do Luke Skywalker. Ele estruturou inteiramente dentro dessa perspectiva do monomito do Joseph Campbell. E Hollywood inteiro usa essa estrutura em todos os seus filmes de ação. Ou seja, o herói, ele está no primeiro momento no exílio, ele não sabe quem ele é, ele desconhece o seu destino, de repente chega algum personagem que é uma personagem sábia, no caso, Hobbit, Bilbo Baggins e o Gandalf, e convida esse personagem que não sabe do que ele é capaz para uma aventura. E aí, nessa aventura, ele vai ter todas aquelas etapas pelas quais ele passa, até culminar o seu destino e fazer o seu retorno. Em certa medida, nós podemos analisar também Odisseu dentro dessas chaves. Né? Ele está tentando, no caso, Odisseu, se você tomar em perspectiva a Odisseia isoladamente, você vai interpretar os momentos que ele se encontra com a feiticeira Circe, quando ele se encontra com Silas e Caríbdes, aqueles monstros marinhos, quando ele se encontra com os ciclopes na ilha dos ciclopes, Polifemo e tudo mais, você vai interpretar isso como sendo justamente o confronto com o monstro dentro do monomito. Mas se você analisa junto com a perspectiva da Ilíada, você vai analisar o retorno dele justamente como a etapa final do retorno. Porque no final, quando o herói enfrenta o seu medo, atravessa o umbral, ou enfrenta o labirinto, ele tem que voltar para casa. Né? E é nesse retorno que ele volta transformado. São apenas detalhes, são possibilidades de interpretação. Mas, dentro desse contexto, quando você lê a Odisseia, você ainda não fica sabendo como é que Troia caiu. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe como é que Aquiles morreu. Porque na Ilíada, você sabe, quando você está lendo, você sabe que Aquiles está consciente que no fim da guerra ele também vai perecer. Inclusive os deuses comentam isso, que é inevitável que Troia caia, que Aquiles morra, tudo mais. E essa é uma das razões que faz com que Tétis, a mãe de Aquiles, né, não queria que ele fosse para a guerra, porque ela sabia que se ele fosse para a guerra, ele seria morto. O mito narrando a morte de Aquiles, você vai encontrar em Ovídio. Ovídio vai falar sobre a morte de Aquiles nas Metamorfoses. Mas a história do cavalo de Troia, que vocês conhecem tão bem, inclusive naquele filme que tem o Brad Pitt, que é o mito Troia, que era para se chamar, na verdade, a Ilíada, e não Troia, era para chamar a Ilíada. Esse filme mostra o cavalo de Troia e tudo mais. Esse mito, ele chega até nós por um registro literário, que é o registro literário de Vigílio, já um poeta romano, ali, mais ou menos ali, contemporâneo a Júlio César. 40 e pouco antes de Cristo, nessa faixa de tempo. E